Já sabemos que ao redor da nossa galáxia existem inúmeras outras galáxias menores que funcionam como satélites naturais e possuem uma órbita estável. Porém, essas galáxias não são os únicos objetos que orbitam a Via Láctea, e grandes aglomerados de estrelas também compartilham dessa jornada orbital. Um deles, conhecido como Ômega Centauri, é considerado o maior aglomerado que orbita a galáxia, e sua população de estrelas impressiona tanto em número, densidade e natureza em geral. No vídeo de hoje vamos viajar mais de 17.000 anos-luz através do espaço para conhecer as 10 milhões de estrelas que fazem parte de Ômega Centauri. As galáxias são os objetos mais bem conhecidos do meio astronômico e podem ser facilmente distinguíveis em comparação com qualquer outro corpo celeste do céu. Muitas delas já foram confundidas até com nebulosas, mas foi lá em uma época onde não tínhamos a mesma tecnologia de telescópios para distinguir maiores detalhes desses objetos. O fato é que as galáxias são grandes amontoados de estrelas, espalhadas por um disco mais ou menos plano, o que deixa qualquer galáxia com um formato único e inconfundível. Claro, com exceção das galáxias que possuem formatos mais exóticos, como as irregulares, mas o fato é que grande parte delas tendem a ter um formato espiralado. Dessa forma, olhando alguns aglomerados de estrelas, vem a seguinte questão: por que eles são assim? Bom, primeiramente é importante saber que existem vários tipos de aglomerados de estrelas. Entre eles temos os abertos e os globulares, onde Ômega Centauri faz parte dos globulares e tem todas as suas estrelas espalhadas por uma espécie de esfera. Os aglomerados de estrelas, como é o caso das Pleiades, possuem uma distribuição de estrelas pelo plano galáctico, com uma única diferença de que essa região possui uma concentração maior de estrelas do que as demais da galáxia, e principalmente tendem a estar menos gravitacionalmente ligadas do que as estrelas de aglomerados globulares. Além dessa possibilidade de ter uma forma mais aleatória, os aglomerados abertos tendem a ser bem jovens em escalas cosmológicas, não passando de alguns milhões de anos de idade, e suas estrelas são, por consequência, bem jovens também. No caso das Pleiades, com certeza um dos exemplos mais famosos desse tipo de aglomerado, as estrelas se formaram recentemente na Via Láctea, onde sua idade é estimada para algo próximo de 100 milhões de anos, e não possui mais do que 100 estrelas agrupadas. Por outro lado, quando falamos de aglomerados globulares, podemos esquecer quase completamente todas essas características que se relacionam com os aglomerados abertos, visto que esses aglomerados maiores são praticamente galáxias redondas, e você vai entender o motivo. A primeira característica principal que difere os ambos aglomerados é a quantidade de estrelas. Os aglomerados abertos, como vimos, possuem algumas centenas delas, já os globulares podem ter 10.000 ou mais estrelas. Em alguns casos, podemos ter até algumas milhões delas, formando uma pequena galáxia em forma globular. Mas essa não é a única característica que impressiona, pois essas ilhas de estrelas são gigantescas em tamanho também, com alguns deles passando de 200 anos-luz de diâmetro. O que pode não parecer muito em relação ao tamanho da Via Láctea, mas quando você compara com os aglomerados abertos, então temos um objeto muito grande. Por incrível que pareça, o surgimento dessas estruturas maiores ainda é considerado um verdadeiro mistério da astronomia, mas hoje já temos evidências de que essas bolas de estrelas surgem a partir do processo já conhecido de colapso gravitacional de uma gigantesca nuvem de hidrogênio molecular. Ao redor da Via Láctea já encontramos mais de 150 grandes aglomerados globulares, a maioria com estrelas de população 2, ou seja,
estrelas com baixo nível de elementos mais pesados, o que evidencia que são formados por estrelas que surgiram no momento mais primordial do universo, onde a abundância desses metais ainda era bem escassa no geral. E um adendo ao termo metal aqui, pois na astronomia qualquer coisa que não seja hidrogênio e hélio é considerado metal, pois as ligações atômicas mais complexas só vieram aparecer após a morte de várias estrelas no universo. Por sua vez, o aglomerado de Ômega Centauri encaixa em quase todas as características que falamos até aqui. Ele é visível facilmente na direção da constelação do Centauro, em noites bem escuras. Quando você observa através de um binóculo ou telescópio, o aglomerado aparece como uma nuvem difusa, semelhante a uma nebulosa, com a diferença de que você percebe a forma arredondada que esse aglomerado possui. Se não fosse o baixo brilho efetivo do objeto, Ômega Centauri apareceria do tamanho da lua cheia no céu noturno. Ao contrário das Pleiades, Ômega Centauri tende a manter sua forma globular ao longo de bilhões de anos, devido à atração gravitacional das milhões de estrelas. O aglomerado também conta com um diâmetro de 230 anos-luz, e as estrelas estão separadas, acredite, por apenas um ano-luz cada. Às vezes até menos quando consideramos a densidade estelar maior no centro de Ômega. Aliás, uma clássica imagem do telescópio espacial Hubble viu pelo menos 100 mil estrelas da população total quando fotografou o centro daquela região. Observe só o mar de estrelas a perder de vista, onde cada uma está separada por uma distância bem menor do que o espaço que separa o Sol e Alpha Centauri. É impressionante como vemos um enxame de estrelas. Por outro lado, esse cenário incrível bate de frente com a formação planetária por ali, visto que Ômega Centauri dificilmente permitiria a existência de qualquer órbita planetária em qualquer estrela por ali. A maioria das estrelas acaba sendo solitária no sentido planetário. A proximidade que elas ficam do núcleo tornaria qualquer órbita por lá instável o suficiente para não permitir a formação de corpos planetários. Ou seja, provavelmente qualquer aglomerado globular como Ômega é um péssimo lugar para procurar vida fora da Terra. Afinal, se não há planetas, logicamente não há como qualquer organismo prosperar. Para deixar o aglomerado ainda mais interessante, evidências coletadas pelo Hubble e outros observatórios sugerem que o centro de Ômega Centauri deve ter um buraco negro supermassivo. Medindo a velocidade das estrelas, uma equipe de astrônomos descobriu que as estrelas mais próximas do núcleo estão se movendo mais rápido do que as estrelas mais distantes, o que é uma evidência clara de que existe um objeto supermassivo no núcleo influenciando as órbitas das estrelas. É só imaginar como planetas mais próximos do Sol tendem a completar uma órbita em menos tempo do que os planetas mais distantes. Baseados na velocidade orbital, foi estimado que esse buraco negro, caso exista mesmo, pode possuir cerca de 40 mil vezes a massa do Sol. A formação de Ômega Centauri, como de qualquer outro aglomerado globular, ainda é incerta, mas para esse aglomerado específico, há a hipótese de que ele já tenha sido uma galáxia anã, mas que foi parcialmente absorvida pela Via Láctea. A principal evidência disso é a existência de estrelas com características químicas bem semelhantes às estrelas presentes lá em Ômega Centauri. Quando você estiver em um céu bem escuro, tente localizar Ômega Centauri, é bem fácil de ver, e se você tiver um binóculo fica melhor ainda. Para finalizar, olha só uma foto que eu já registrei desse aglomerado, e como ele fica através das lentes de um binóculo. Legal, não é? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!